Esta Conhecem. conferência será gravada agora. Tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela. Eu sou médica nuclear da DMEM, da Vila Mariana. Fui convidada para falar hoje sobre PET-PSMA no câncer de próstata. Aproveitando que hoje é o último dia de novembro, né? Então a gente está aqui encerrando hoje o Novembro Azul. Eu gostaria de agradecer a DMEM o convite e agradecer a presença de todos. Então, deixa eu ver se eu consigo passar isso. Eu dividi os slides em 3 tópicos. Eu vou falar do papel do PET com PSMA nos cenários de diagnóstico, estadiamento e recidiva bioquímica da doença, seguindo um pouco aí a história natural do câncer de próstata. Teria ainda o câncer além mais avançado de castração resistente. Nesse cenário tem muita coisa para falar, eu acabei optando por deixar nos cenários principais, que o PET-PSMA já está mais bem estabelecido, ainda que o diagnóstico seja um cenário ainda a se explorar, mas eu vou falar um pouquinho porque é uma área que eu gosto muito, que inclusive foi meu doutorado no tema de guiar biópsia de próstata com PET-PSMA, então por isso eu acrescentei isso na aula. Mas também não vamos falar aqui de teranóstico, apesar que a gente sabe que a mesma molécula do PSMA que a gente faz o exame, a gente pode fazer tratamento nesses pacientes, nos casos de tumores mais avançados, e a gente faz o tratamento na DMEM, mas isso já é um tema à parte, então hoje a gente vai falar de imagem. Então, o primeiro cenário de diagnóstico de câncer de próstata é um cenário que o papel do PET com PSMA não é ainda muito bem estabelecido, mas já tem alguns trabalhos na literatura mostrando que, dependendo do caso, o PET pode ser interessante para esses pacientes nos contextos de pré-biópsia, então o paciente tem uma suspeita de câncer de próstata, ainda não foi biopsiado para tentar fazer o diagnóstico, ou de pós-biópsia negativa, que a gente sabe que também acontece do paciente ter a suspeita de câncer de próstata, tentar fazer uma biópsia, seja biópsia randômica ou às vezes uma biópsia guiada por ressonância magnética, e a biópsia vir negativa, mas o urologista, o clínico ainda ter uma suspeita de câncer de próstata, assumindo que talvez a biópsia só não tenha sido efetiva de pegar realmente a lesão e ele continua com a suspeita de câncer de próstata. Mas para começar a falar do papel do PSMA, é importante a gente saber que ele é uma proteína de membrana que é expressa nas células prostáticas e hiperexpressa de 100 a 1000 vezes mais na maioria das células de câncer de próstata. Então, o PSMA é expresso na próstata normal, mas muito mais expresso no câncer de próstata. A gente acaba se valendo dessa diferença para conseguir fazer a imagem. Então, a expressão de PSMA no tumor, ela se correlaciona com o grau de agressividade do tumor, e isso pode ser medido no PET através do SUV, que é a nossa medida de intensidade de atividade radioativa naquele ponto da imagem. Como a gente pode ver nesse gráfico, existe uma correlação do SUV máximo do tumor com o score de Gleason, que é o score, o grau histológico do tumor, quanto maior o Gleason, mais agressivo. Então, os tumores aqui de Gleason 8 para cima, que são os mais agressivos, eles têm um SUV na imagem do PET-PSMA mais alto. A tradução disso na imagem é que os tumores com predomínio de Gleason 3, que é um Gleason baixo, terão os SUVs mais baixos e próximos da atividade de fundo, que é o tecido prostático normal. Então, como a gente vê aqui nessas imagens da linha de baixo, a da esquerda e o do meio são tumores de Gleason 6. Que seria o Gleason 3 mais 3. Então, eles têm uma atividade mais baixa, a gente vê que o valor de SUV é um valor mais baixo, girando ali em torno de 3, 4, que é bem mais próximo da atividade de fundo aqui da próstata, que a gente vê o tecido prostático normal captando, uma captação baixa, e o tumor se destaca, mas muito pouco. Já os tumores, esse tumor aqui já é um tumor Gleason 7, então a gente vê que já tem uma captação um pouco mais intensa, um SUV um pouco mais alto, já é um tumor que a gente percebe melhor na imagem, e os tumores mais agressivos de Gleason 8 a 10, eles vão aparecer em geral na imagem como esses da linha de cima, que tem uma expressão intensa de PSMA, bem destacada do tecido prostático normal, a gente vê aqui, essa imagem a gente estourou até a próstata, inclusive, desapareceu a captação normal da próstata, o tumor ainda está aqui captando muito, aqui num PET ressonância, e esse aqui também é uma expressão bem alta.
E eu digo que os tumores, eles vão, em geral, se comportar dessa forma na imagem, porque existem algumas exceções. A gente sabe que a expressão de PSMA dentro dos tumores, ela pode ser heterogênea. Então, grande parte dos tumores, eles têm uma expressão intensa de PSMA em todas as células, como esse aqui que a gente vê na peça cirúrgica, né, da próstata corado para PSMA por imunistoquímica, a gente vê esse marrom aqui, uma expressão intensa no tumor inteiro. Porém, existem alguns raros tumores, como esses aqui da direita, esse aqui da direita, que eles são em cerca de 3 a 4% dos tumores, que eles têm todas as células negativas para PSMA, a despeito do grau de Gleason. Então, ele pode ser um Gleason alto, ele pode ser um tumor agressivo, ainda assim, ele, por algum motivo que a gente não entende muito bem, ele é PSMA negativo. Essas células são células de tumor, o tumor está delineado aqui nessa linha em preto, e a gente vê que ele é totalmente negativo para PSMA. A nossa sorte é que esses tumores são bem raros, como eu disse, cerca de 3 a 4% na literatura tem esse comportamento. E existem alguns tumores, muitos deles, na verdade, que ficam aqui no meio do caminho. O que isso significa? Eles têm uma expressão heterogênea de PSMA. Então, eles têm alguma porcentagem de células negativas para PSMA e alguma porcentagem de células positivas. Isso significa, então, que a maioria dos tumores vão expressar PSMA pelo menos em algum grau, seja um grau mais alto e intenso e homogêneo em todas as células, seja um grau mais baixo em algumas células apenas, mas aqueles que tiverem uma expressão predominantemente baixa ou totalmente negativa, eles podem se comportar na imagem de uma forma diferente do que a gente espera e ter uma disparidade entre o grau de Gleason dele, da lesão, e a aparência dela e o SUV dela no PET. Então, a gente pode imaginar que esse tumor aqui da esquerda, ou esses aqui, mesmo sendo heterogêneos, eles têm aí uma expressão de PSMA que provavelmente você vai conseguir enxergar esse tumor na imagem ainda com um SUV relativamente bom. Já um tumor como esse, por exemplo, que expressa muito pouco, ou o tumor que não expressa quase nada, esse tumor ele pode na imagem se parecer mais com um tumor menos agressivo, ou até ser indetectável na nossa imagem, ainda que ele seja um tumor agressivo. Mas a nossa sorte é que eles não são a maioria. Eu acredito que a maioria de nós aqui já ouviu falar que cerca de 10% dos tumores de próstata são negativos no PSMA, e aí eu venho aqui com um número de 3 a 4%, na verdade, para vocês, mas como que isso funciona? 3 a 4% é na histologia, o tumor não tem expressão de PSMA nenhuma. Mas é importante lembrar que esses 10% que não são detectados na imagem, né, não quer dizer que eles não têm expressão nenhuma de PSMA. Nós temos inúmeros motivos para uma lesão não ser detectada no PET, são alguns motivos, eles compõem esses 10%. Parte desses tumores são os que nós acabamos de ver, por exemplo, os tumores de Gleason alto, mas com uma minoria de células expressando PSMA. Esses tumores realmente eles são uma pegadinha para a gente, mas eles são bem poucos. Dentro desses 10% não detectados no PET, estão ali aqueles de Gleason 6. O que isso significa? São tumores que são considerados hoje em dia clinicamente insignificantes. Por quê? Porque eles são tumores que provavelmente não vão trazer um prejuízo para aquele paciente. Então, na verdade, é uma vantagem que o PET não detecte esses tumores ou detecte com SUV muito baixo, mostrando para a gente que ele provavelmente não é agressivo, porque isso faz com que o manejo do urologista ou do clínico seja mais fácil. Ele sabe que provavelmente aquele tumor ele pode seguir, a não ser que ele tenha outros motivos, né, para dizer que aquele tumor é agressivo ou que aquele paciente merece um tratamento, mas justamente tumores de Gleason 6 que não são identificados muitas vezes no PET-PSMA, isso é uma vantagem do nosso método, porque a gente não quer identificar tumores de baixa agressividade e tumores que possivelmente vão ser, a gente chama de overdiagnosis e overtreatment, que eles vão ser diagnosticados em excesso e tratados em excesso, podendo trazer mais prejuízo para o paciente do que se ele ficasse quieto ali.
Então, esses 10% incluem esses Gleason 6 também. Além disso, nós temos os tumores muito pequenos, que acabam tendo um baixo acúmulo do traçador pelo seu volume muito pequeno e pela resolução espacial do método, e também tumores de histologias agressivas, como, por exemplo, na desdiferenciação neuroendócrina. Esse tipo de histologia é um tipo que pode não ter expressão de PSMA, mas ele é visto, em geral, no cenário de doença avançada. Numa doença resistente à castração, que já foi submetido a várias linhas de tratamento, quimioterapia, hormonioterapia, é extremamente raro de acontecer num tumor primário. Então, essa nem de longe é a nossa primeira hipótese. Se a gente vê um tumor que ele é negativo, o mais provável no PET, o mais provável é que ele seja um tumor de baixa agressividade. Depois, ainda pode ser numa baixa porcentagem, mas pode ser que raros casos sejam tumores PSMA negativos, e muito, muito raramente a gente vai estar se deparando com um tumor agressivo neuroendócrino que é PSMA negativo. Em geral, esse tumor você vai ter outras dicas de que ele é agressivo. Ele vai ser um tumor invasor, você vai ver inclusive na tomografia que ele tem um comportamento agressivo. Geralmente ele já tem metástase ao diagnóstico, então é mais difícil de você ser enganado por esse tumor só porque ele é PSMA negativo. E quando a gente está falando de detecção de tumor primário, então, ainda ali no âmbito de diagnóstico, é importante a gente saber como o PET se compara ao método de imagem de escolha para diagnóstico de tumor primário na próstata, que nós sabemos que é a ressonância magnética. Então, num estudo com mais de 1.000 pacientes submetidos ao PET e à ressonância antes da cirurgia de retirada de próstata, foi visto que os dois métodos têm uma acurácia semelhante de detecção da lesão principal e também da presença de múltiplas lesões no caso de tumores multifocais, com detecção da lesão principal em cerca de 80% dos casos, tanto pelo PET quanto pela ressonância. A combinação dos dois métodos, a gente sabe que aumentou para 92% a detecção, isso porque o PET detectou cerca de 10% de pacientes que tinham tumor e tinham ressonância negativa, e ao contrário, a ressonância detectou ali cerca de 8% dos tumores nos pacientes que tinham PET negativo, mostrando que os métodos, então, ambos têm uma acurácia semelhante e eles têm uma certa complementaridade. Ali existe ali uma porcentagem pequena de pacientes que, se o PET não pegou, a ressonância pega, e que se a ressonância não pegou, o PET pega. Em relação à biópsia de próstata, no cenário pré-biópsia, ou seja, os pacientes com suspeita de câncer, em geral pelo valor de PSA aumentado ou pelo toque retal alterado, mas que ainda não tem diagnóstico histológico por biópsia. Foi publicado um trial que comparou o PET e a ressonância nesse cenário e demonstrou que a sensibilidade do PET para detectar câncer foi de 90%, enquanto a da ressonância foi de 83%. E, novamente, a gente vendo que eles são complementares, quando a gente juntou os dois métodos, essa sensibilidade foi elevada para 97%. E esses 3% que não foram detectados pelos dois métodos, eles correspondiam em geral a tumores de ISUP2, ou seja, o Gleason 3+4, e tinha apenas um caso de um paciente que tinha os dois métodos negativos e que era um 4+3. Isso significa que, se os pacientes com suspeita de câncer de próstata, com ressonância e PET negativos, não fossem submetidos à biópsia, seriam perdidos apenas 3% dos tumores clinicamente significativos. Existe ainda uma outra perspectiva, que é a de usar o PET naqueles pacientes com suspeita de câncer de próstata já biopsiados, mas com biópsia negativa. Existem alguns trabalhos mostrando que o PET detectou câncer em cerca de 40% a 60% desses pacientes. Inclusive, em um desses trabalhos, foram selecionados pacientes que tinham tanto biópsia quanto ressonância negativas. Mas esses trabalhos foram feitos com poucos pacientes e essa questão ainda precisa ser muito mais estudada antes da gente poder tirar alguma conclusão de realmente não submeter à biópsia um paciente que tem os métodos negativos ou alguma coisa assim. Então, resumindo essa parte de PET PSMA no cenário de diagnóstico de câncer de próstata, o que nós sabemos é que o PET tem uma boa acurácia na detecção do tumor primário, o valor do SUV no PET se relaciona com a agressividade e com Gleason do tumor primário.
Na detecção do tumor na próstata, o PET e a ressonância concordam na maioria dos casos e podem ser usados como métodos complementares quando um deles for negativo. O PET pode ajudar em pacientes com suspeita de câncer que têm biópsia ou ressonância negativas, e o valor preditivo negativo de ambos os métodos, né, quando eles são usados juntos, o PET e a ressonância, quando eles são negativos, é bastante alto para tumor clinicamente significativo. Então tem aí o questionamento de repente, se a gente poderia não biopsiar esse paciente e só acompanhar, mas isso ainda não foi respondido na literatura. Passando para o cenário de tumor primário já detectado e diagnosticado por biópsia, a gente tem o passo de estadiamento desse paciente. Então, a gente vai tentar identificar, de acordo com o método TNM de estadiamento, a invasão local do tumor primário e se tem metástase em linfonodos ou metástase à distância em ossos ou outros órgãos. Dentro das modalidades de imagem, o estadiamento do câncer de próstata, nós temos a ressonância de próstata, nós temos, principalmente para o tumor local, primário e linfonodos, a gente tem a tomografia, a gente tem a cintilografia óssea e a gente tem o PET com PSMA hoje em dia. E quais deles são, então, mais acurados para esse estadiamento TNM? Para o estadiamento T, os trabalhos na literatura mostram que a ressonância é um pouco superior ao PET, principalmente porque a resolução anatômica da ressonância permite uma melhor avaliação de invasão de cápsula prostática e invasão de vesículos seminais, que são principalmente ali a extensão extraprostática, bilateralidade de tumor, é o que vai acabar definindo o tamanho, o T. Esses gráficos mostram ali a performance do PET na linha em azul contra a da ressonância na linha em vermelho. E a gente vê aqui pelos valores de P que a diferença foi significativa nos gráficos do meio e da direita, que demonstram uma melhor performance da ressonância para avaliação de extensão extracapsular, aqui no caso do gráfico do meio, e para invasão de vesículas seminais, como no gráfico aqui da direita. Essa imagem que eu trago aqui para vocês, ela ilustra bem o caso de um tumor com extensão extracapsular comprovada na peça cirúrgica. A gente consegue ver a área de extensão na ressonância como um hipossinal aqui em T2 e uma restrição à difusão aqui no mapa ADC, essa área pretinha aqui, que está além ali da região da zona periférica, então uma invasão de cápsula. E a gente vê que no PET essa extensão pode ser no máximo suspeitada, ali imaginando que por se tratar de um tumor com SUV alto, como a gente pode ver, com um aparente contato capsular aqui pela imagem da tomografia, a gente sabe que existe o risco desse tumor estar invadindo a cápsula, mas a gente não vê isso tão claramente como a ressonância. Nesse outro caso, a gente tem uma invasão de vesícula seminal esquerda, é nítida também na ressonância magnética, aqui nessa região em T2, um hipossinal. Tem também restrição à difusão na imagem de DWI. E nesse caso, a gente vê que o PET mostra essa extensão para a vesícula seminal, aqui está bem nítido no PET, mas nem sempre isso vai ser tão claro. Às vezes tem casos que o PET pode ficar na dúvida se tem uma extensão ou não. Em geral, a ressonância ela é mais adequada para a gente conseguir avaliar isso. Agora, quando a gente fala de estadiamento NM, que é linfonodos e metástases à distância, um trial de fase 3 de imagem com pacientes de alto risco comparou a performance do PET-PSMA com estadiamento convencional, sendo que convencional nesse trabalho consistia em cintilografia óssea com SPECT-CT, o que aumenta bastante a especificidade da cintilografia óssea, e mais tomografias com contraste de pelve e abdômen. Foram encontradas metástases linfonodais pélvicas em 20% dos pacientes, linfonodais abdominais em 9%, então mais altas, ósseas em 10% e visceral e outros órgãos em 1% dos pacientes. Essa figura aqui, o gráfico mostra a sensibilidade e a especificidade do PET em vermelho e dos métodos convencionais em azul. E é nítido que a sensibilidade do PET se destaca, com uma sensibilidade aqui para metástases, em geral de 85%,
contra 38% dos métodos convencionais. Então, uma diferença de sensibilidade gritante, tem um abismo ali entre a sensibilidade dos métodos. E para a detecção de pacientes M1, ou seja, não metástases em geral, mas metástases à distância, que no fim é uma informação que muda muito a conduta, no caso de estadiamento tumoral, você saber que tem uma metástase à distância, a sensibilidade do PET foi de 92% contra 54% do convencional. A especificidade, a gente pode ver aqui no gráfico, não demonstrou uma diferença muito grande entre os dois braços do estudo, mas a gente tem que lembrar que eles fizeram SPECT-CT para todas as cintilografias ósseas, isso aumenta muito a especificidade da cintilografia, porque acrescenta a tomografia junto, e isso não é uma realidade na prática clínica da imensa maioria dos serviços. Então, a gente está lidando aí com o mundo ideal da cintilografia, que seria a cintilografia com SPECT-CT, com uma especificidade relativamente boa, mas quando a gente compara com a cintilografia, que é o que existe em geral na maioria dos serviços, que não tem o SPECT-CT, só a imagem plana, o PET é superior, muito superior em termos de especificidade também. Nesse caso ilustrativo, a gente tem um paciente com PSA de 10 e um tumor de Gleason 9, portanto um paciente de alto risco, com uma imagem convencional de tomografia negativa para acometimento linfonodal. A gente vê aqui nas imagens da tomografia as setinhas em amarelo, apenas uns linfonodos subcentimétricos pequenos que não têm morfologia suspeita, porém que o PET ali na coluna da direita mostrou que eram acometidos. O PET mostrou metástase tanto em linfonodos pélvicos bilaterais, quanto em linfonodos retroperitoneais e até num pequeno linfonodo torácico retrocrural. Ou seja, metástase à distância, esse paciente já é um M1, fazendo com que ele não possa mais ser tratado apenas com uma cirurgia, por exemplo, como pelo método convencional seria possível desse paciente ser tratado ali só o tumor primário local, com tratamento cirúrgico ou de radioterapia, e o PET mostrou que esse paciente seria extremamente subtratado se essas metástases linfonodais não tivessem sido vistas. Nesse outro caso, a gente vê a diferença da cintilografia óssea para o PET-PSMA. Esse caso especificamente é o mesmo paciente com um intervalo curto entre as imagens, mas não era um paciente de estadiamento, é um paciente já com doença avançada. Eu trouxe essa imagem só para a gente ver realmente aqui à esquerda a cintilografia óssea, aqui a imagem do PET com PSMA, a imensa diferença entre os dois métodos em termos de detecção de metástase. Isso a gente que trabalha com medicina nuclear já está cansado até de saber, né, que o PET-PSMA tem uma sensibilidade muito mais alta para metástase óssea do que a cintilografia. Então, a mensagem sobre estadiamento que eu queria deixar é que para o estadiamento T, a ressonância magnética é o método de escolha. No estadiamento linfonodal, o PET é superior tanto à ressonância magnética quanto à tomografia, e no estadiamento ósseo, o PET é superior tanto à tomografia quanto à cintilografia óssea. Lembrar que esses estudos incluíram pacientes de alto risco, então o PET é indicado para esse tipo de paciente. Na minha prática clínica, a minha opinião pessoal é que qualquer paciente que tenha ali um Gleason 4 já se beneficiaria de um PET com PSMA, mesmo que ele ainda não seja um alto risco, alguns do risco intermediário ali, o Gleason 4 eu acho que já justificaria, tanto porque a gente sabe que a biópsia não necessariamente ela tem uma representação perfeita de todo o tumor, então às vezes esse paciente que tem um Gleason 3+4 e ficaria num risco intermediário, ele às vezes quando vai para a cirurgia, ele na verdade era um 4+3, por exemplo, e a biópsia acabou subestimando a quantidade de Gleason 4 que tinha naquela lesão, então eu acredito que os pacientes com Gleason 4, ali risco intermediário a alto, já seria justificado um PET com PSMA para estadiar. Mas a maioria dos trabalhos usou realmente pacientes a maioria de pacientes de alto risco. A gente vê aqui, nessa imagem que eu trouxe, só para ilustrar isso que eu estou falando, é uma imagem de um trabalho em que a gente estudou a proposta terapêutica para pacientes em estadiamento de câncer de próstata antes e depois dos médicos terem acesso à informação do PET-PSMA, em mais de 100 pacientes no Hospital de Zurique, na Suíça.
e nós vimos que o impacto no tratamento proposto, representado aqui pelas linhas se cruzando aqui nessa região do gráfico, principalmente aqui na coluna da esquerda, o tratamento antes do médico saber da informação do PET, e aqui na outra linha, na outra coluna, o tratamento que foi realmente proposto depois da informação do PET, a gente vê que essas linhas se cruzando aqui, elas mostram a mudança de tratamento, e ela fica aqui concentrada, a maior parte da mudança de tratamento está concentrada ali nos pacientes de estadios aqui mais altos. Então, os pacientes de mais alto risco, de um estadio 2B ali, 3C para cima. E essas mudanças de tratamento que a gente viu, elas foram principalmente mudanças de conduta, como mudança de modalidade terapêutica, então, por exemplo, o acréscimo de uma terapia sistêmica, como ADT, num paciente que ia receber só radioterapia ou cirurgia, ele acabou recebendo uma terapia sistêmica junto, ou ainda uma mudança de algum detalhe dentro da mesma classe de terapia, como, por exemplo, mudança de template de radioterapia ou mudança do planejamento cirúrgico para ressecar algum linfonodo em algum local atípico, em alguma cadeia que não seria costumeiramente abordada na cirurgia. Isso geralmente são alguma cadeia ilíaca interna muito profunda, uma cadeia perivesical, algum linfonodo um pouco mais alto, uma ilíaca comum, que não sempre está incluído no template de linfadenectomia cirúrgica. Mas aí, quando o médico, o cirurgião, sabe que tem um linfonodo ali, naquela cadeia, ele vai lá e resseca e procura aquele linfonodo. Mas aqui vale a gente lembrar que ainda não existe uma comprovação de benefício, de desfecho clínico nessas mudanças de tratamento, com base na informação do PET para os pacientes que têm estadiamento convencional negativo. Partindo, então, para um cenário de recidiva bioquímica, então, quando tem um aumento de PSA depois da prostatectomia ou da radioterapia, ou seja, o paciente já foi feito o tratamento do tumor dele, mas ele tem uma recidiva tumoral que foi detectada pelo exame de sangue, mas a gente não sabe aonde ela está localizada. Esse cenário de recidiva bioquímica foi o primeiro cenário em que o PET se destacou. Ele é um cenário de desafio para os métodos de imagem, porque na maioria das vezes essa recidiva é local, na loja prostática, podendo ser, por exemplo, um tecido muito pequeno, próximo a uma região que já tem alterações por manipulação cirúrgica, por exemplo, ou nos linfonodos. E como a gente viu, os métodos convencionais, ressonância magnética, tomografia, eles têm uma sensibilidade muito baixa para a detecção de metástase linfonodal. Por outro lado, é fundamental que se estabeleça o tratamento o mais rápido possível. Então, você tem uma dificuldade de localização daquela recidiva bioquímica pelos métodos de imagem convencionais, mas a gente sabe que é importante você tratar o mais rápido possível esse paciente antes que os níveis de PSA atinjam um patamar mais elevado, porque isso piora o prognóstico desse paciente. E nesse contexto, o PET com PSMA, ele foi revolucionário, porque ele tem a vantagem de detectar lesões, mesmo em pacientes com valores de PSA muito baixos, que os outros métodos praticamente não conseguiam. Esse gráfico é de um estudo com mais de 1.000 pacientes, que mostra a positividade do PET de acordo com o nível de PSA do paciente. A figura não é muito feliz, porque na parte em azul, que é a parte de... essa parte em azul, que é a parte de positividade do PET de acordo com o nível de PSA, ela tá parecendo que ela não é linear e subindo, porque varia de acordo com o número de pacientes, ela está em porcentagem, então varia com o número de pacientes, ela não está em porcentagem, está em número absoluto, perdão, e varia com o número de pacientes que foram recrutados no estudo em cada nível de PSA. Mas se a gente olhar aqui, a porcentagem de PET positivo para cada grupo, a gente vai ver que começa aqui em 46% em pacientes com PSA igual ou abaixo de 0,2. Isso é um feito maravilhoso, porque isso é um nível de PSA muito baixo. Esses pacientes praticamente não tinham chance com outros métodos de imagem de terem essa recidiva localizada, e você ter localização em praticamente metade desses pacientes é um número muito satisfatório. E aí a gente vê que esse número vai subindo até chegar aqui e se estabilizar em torno ali de 90% nos pacientes com PSA acima de 2. A gente vê aqui, então,
que o PSA acima de 2, a gente já tem uma chance de detectar ali de 86% a 96% de detectar alguma lesão no PET. Mesmo o PET sendo um excelente método para localização de doença na recidiva bioquímica, a gente aqui novamente na literatura mostra que a ressonância magnética, nesse caso específico de recidiva na loja prostática, na região de anastomose pós-prostatectomia, ela é ainda um pouco superior do que o PET. Tanto pela maior resolução anatômica da ressonância em relação à tomografia e PET, mas principalmente então em lesões pequenas e que tenham proximidade com a região da bexiga, porque isso pode atrapalhar um pouco a avaliação do PET, já que o radiofármaco ele tem uma excreção urinária, e isso pode encobrir uma lesão que esteja ali próxima da região de bexiga ou de anastomose vesico-uretral, depois da prostatectomia. Como a gente vê aqui nessa imagem, é uma lesão que é facilmente detectada na ressonância ali na imagem da direita, tem aqui essa imagem, uma lesão relativamente grande até, mas no PET a captação dessa lesão acaba se confundindo com a captação da urina na bexiga. Ainda que os trabalhos na literatura tragam essas informações, a gente sabe que essa limitação, por exemplo, ela pode ser minimizada dependendo do traçador utilizado e do protocolo. Então, na maioria dos casos, se você estiver usando um PSMA marcado com flúor 18, você vai ter um acúmulo de radiofármaco na bexiga bem mais baixo, e se houver alguma dúvida na hora do console, se você tiver alguma dúvida, achar que não está conseguindo avaliar muito bem aquela região, a gente sempre pode pedir para o paciente que ele vá ao banheiro urinar e volte para fazer uma imagem tardia da pelve, e isso em geral resolve a questão e a gente consegue identificar a lesão. Porém, quando se trata de metástases nodais e à distância, aí a situação se inverte. O PET ele leva uma vantagem enorme em relação aos outros métodos de imagem. Então, como por exemplo, nesse caso, era um paciente com um PSA de 0,4, que foi uma recidiva bioquímica 6 anos após a prostatectomia. Ele tinha linfonodos subcentimétricos acometidos no mesorreto. Esses linfonodos, a gente pode ver, são facilmente detectados aqui pelo PET, tem uma captação muito expressiva. A gente não tem dúvida nenhuma de que esse linfonodo é um linfonodo metastático, a despeito de um tamanho muito pequeno. Então, aqui a gente vê, eles eram bem pequenos, e esses linfonodos, eles ficam fora do template de radioterapia de resgate. Uma radioterapia de resgate, num caso de você não ter detectado onde estão as lesões, a radioterapia vai pegar ali a loja prostática, a pelve, alguns linfonodos pélvicos, mas mesorreto não entra no template normal de uma radioterapia de salvamento. Então, esse é um paciente também que, se não tivesse feito PET, provavelmente seria subtratado e teria uma persistência do PSA ou até um aumento do PSA, ele teria essas lesões não tratadas, apesar de uma radioterapia de salvamento. Em relação ao impacto do PET no manejo clínico desses pacientes na recidiva bioquímica, uma meta-análise recente mostrou que uma mudança de conduta com base em achados do PET em mais da metade dos foi realizada em mais da metade dos pacientes, então mais da metade deles tiveram realmente algum impacto real na conduta médica deles, eles tiveram o tratamento modificado de alguma forma com base nas informações do PET, com PSMA. E a gente vê que o segmento desses pacientes mostrou que o tratamento baseado nos achados do PET levou a uma resposta bioquímica completa, ou seja, PSA indetectável depois do tratamento, em cerca de 23% dos pacientes, num período de 11 meses, e uma sobrevida livre de recorrência bioquímica de cerca de 60% numa mediana de 20 meses, o que é um resultado bom, ainda que a gente não tenha um trial clínico prospectivo mostrando desfecho melhor dos pacientes que foram submetidos a tratamento com base no PET em relação à imagem convencional, mas a gente vê que tem resultados satisfatórios, a gente tem queda do PSA, a gente tem resposta completa, isso significa que a gente está provavelmente chegando cada vez mais perto de conseguir detectar todas as metástases, ou pelo menos todas as metástases detectáveis por imagem, né?
Então, resumindo, no contexto de recidiva bioquímica, o PET-PSMA tem uma sensibilidade superior a outros métodos em pacientes com níveis de PSA baixos. Lembrando que, para avaliação específica ali da recidiva de loja prostática, o ideal é ter também uma ressonância magnética, porque pode ser que o PET não veja alguma lesão que a ressonância detecte. O PET tem um impacto na conduta em mais de 50% dos casos, e os principais guidelines, hoje em dia, eles reconhecem o PET como uma opção nesse cenário. Ainda que pontuem ali que os trials e estudos de desfecho clínico disponíveis até hoje na literatura são baseados em estudos com imagem convencional, mas daqui para frente a gente vai ter cada vez mais trials, cada vez mais estudos baseados em PET-PSMA. Hoje em dia, ainda que a gente não tenha esse dado de desfecho clínico, ninguém faz um trial baseado só em imagem convencional, porque é notória a superioridade do PET-PSMA no contexto de recidiva bioquímica de câncer de próstata. Então, era isso, eu quero agradecer a atenção de vocês, eu estou à disposição agora para discutir o tema ou responder alguma dúvida. Para quem for tímido, eu deixei os meus e-mails aí, meu contato, vocês podem me enviar um e-mail se quiserem perguntar alguma coisa, ou comentar, ou dar algum feedback a respeito aqui dessa discussão. E eu deixei também uma bibliografia completa para quem se interessar, se quiser dar uma olhada nos artigos, tem artigos excelentes aqui. Acho que então ninguém tem dúvida, ninguém quer comentar nada. A gente pode. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a oportunidade então, e acredito que a gente possa então encerrar a live. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não? Então, tá Daniela? bom. Oi, Daniela, quem está falando é o Newton de Campinas, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia, parabéns pela apresentação. É que eu estava brigando com o computador, não consegui ativar o microfone aqui. Obrigada, Então, tá bom. deixa eu fazer uma pergunta para você, Dani. A maioria dos trabalhos que são publicados são com galho 68, né? Você tem algum dado comparando o galho 68 com o flúor 18? Existem alguns trabalhos na literatura, eu não vou saber te falar agora de cor, se tem alguma coisa, mas a maioria dos trabalhos mostra que não tem uma diferença significativa. Então, dificilmente você vai, por conta de um traçador ou outro, você vai deixar de diagnosticar alguma coisa, a sensibilidade deles é semelhante. A especificidade, ela muda um pouquinho porque a gente sabe que o PET, o PSMA com flúor 18, ele tem um pouquinho mais de achado falso positivo, especialmente na região de osso. Então, às vezes, você tem uns pontinhos ósseos que ficam, mas assim, isso em geral você consegue contornar com treinamento do seu leitor, treinamento do médico que vai laudar o exame. A gente sabe que quando você vê um pontinho, especialmente se não tem uma correspondência tomográfica, se é um achado um pouco esdrúxulo, então você vê coisa que a gente às vezes acaba vendo pontinho em costela. É muito difícil um tumor ali localizado na próstata que não tenha linfonodos, que não tenha diversas metástases, ele ter uma meta única numa costela com um SUV baixo. Então, assim, às vezes a pessoa que está laudando fica um pouco insegura ou não tem tanta prática e acaba descrevendo aquela região e gerando uma dúvida, será que isso é uma metástase ou não para o clínico? Mas a gente que tem mais experiência com imagem, a gente sabe que não. Tem, quando você vê um pontinho ali, especialmente se você está usando flúor 18, aquilo não é uma metástase, aquilo é um pitfall do método, mas é um pitfall que, pelo menos na minha opinião, é contornável. A gente vê geralmente são pontinhos sem alteração tomográfica, de SUV baixo e em locais que não fazem tanto sentido em relação de disseminação de doença. Além disso, tem uma diferença em termos de eliminação do radiofármaco. A gente sabe que a excreção urinária do galho é muito maior do que do flúor. Então, tem alguns trabalhos também que alegam que, no caso de recidiva bioquímica, quando você precisa avaliar loja prostática e anastomose vésico-uretral, loja de vesícula seminal, quando é perto ali da bexiga urinária, que seria uma vantagem nesse caso do flúor.
Então, o flúor ele pode ter ali, talvez, uma desvantagem de especificidade um pouco em relação de osso, em relação ao galho, mas quando a gente vai avaliar a região próxima à bexiga, especialmente em recidiva bioquímica, a gente tem uma vantagem do flúor, porque a concentração urinária dele é muito menor e a gente não tem tanto a urina ali atrapalhando. Nada também que se você pedir para o paciente beber água, sair no banheiro, fazer uma imagem tardia, você não consiga resolver também no galho, mas é mais prático, nesse caso, você usa o flúor e você tem uma eliminação hepatobiliar, principalmente, e menos eliminação urinária. Essas são as diferenças principais entre os dois traçadores, mas, no geral, a gente trabalha com os dois em termos de praticidade. É o que tem disponível, é o que você consegue ter ali entregue mais fácil para você. É uma questão mais logística, prática, do que uma questão médica mesmo. Para mim, eu acredito que os dois traçadores, eles têm uma acurácia semelhante, não tem uma diferença na literatura que advogue em relação a um ou a outro, a não ser por esses detalhes aí que eu comentei. Tá joia. Obrigado, parabéns mais uma vez, Dani. Obrigada eu pela pergunta. Mais alguém quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Tá ótimo, muito obrigada. Estou vendo aqui os comentários no chat. Obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, mais nada, acho que a gente pode encerrar. E só lembrando que essa aula vai estar disponível, então, ali no site da Dimen, se alguém perdeu ou quiser rever alguma coisa, essa aula está gravada e vai estar disponível, vocês podem acessar em outros momentos também.